Livro do profeta Cacô Filipe, capítulo 2. Eu tiro o meu texto esta manhã de Apocalipse 14, do 6 ao 10. Eu faço a leitura. E vi um outro anjo voando pelo meio do céu, tendo o evangelho eterno para anunciá-los aos que habitam sobre a terra, e a toda nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo com voz alta: temei a Deus, e dai-lhe glória, porque é chegado a hora do seu julgamento. E dai homenagem àquele que fez o céu, e a terra, e o mar, e as fontes das águas. E um segundo anjo seguiu dizendo: caiu a grande Babilônia, e que todas as nações deu a beber do vinho da ira da sua prostituição. E um terceiro anjo seguiu-os, dizendo com voz alta: se alguém der homenagem à besta e à sua imagem, e receber uma marca na sua testa ou na sua mão, também o tal beberá do vinho da ira de Deus, preparado sem mistura, no cálice da sua ira. E ele será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Bem, toda a terra ora por um despertar. E dado a importância de tal pedido, Deus responderá. Mas o despertar só vem pela palavra de restabelecimento. Os judeus estavam esperando um despertar, mas de acordo com o seu gosto. Regressemos agora ao versículo 6. De onde vem este anjo do versículo 6? Este anjo vem do depósito da palavra que está no céu, segundo Salmo 119, versículo 89. E não da Bíblia. A palavra de Deus vem do céu através de um anjo, enquanto que a palavra do diabo vem do abismo através das escolas pastorais. Este anjo vem do templo do modelo da igreja que está no céu, e não do livro de Atos dos Apóstolos, do Vaticano ou dos Estados Unidos. Deus o revelou a Moisés, Isaías, Ezequiel e a todos os profetas. Paulo e os apóstolos viram este modelo no céu e colocaram o seu fundamento na terra. 1 Coríntios 3, do 10 ao 11 e Efésios 2:20 mostram claramente isto. Agora, onde está, portanto, o fundamento de todas as igrejas, missões e ministério que nós vemos por toda a face da terra? Saibam que essas igrejas católicas, protestantes, evangélicas e branamistas levantam do abismo e vão para a perdição. A morte e a morada dos mortos o acompanham. Eles procuram por apoios e fundamentos aqui e acolá, na Bíblia, sobre tal e tal coisa, mas saibam que eles levantam do abismo e vão para a perdição. E hoje, como as outras igrejas, os branamistas fazem todos os esforços para permanecerem no contexto de William Branham. Isto é diabólico. Estes são os mesmos demônios luteranos. Numa das suas congregações, mais de 2/3, incluindo o pastor, tem mudado o nome como os muçulmanos. Alguns dizem: nós acreditamos nos 7 trovões. Outros dizem: se você diz, o irmão Branham diz, então são vocês que estão na verdade. Alguns outros dizem mais: nós estamos esperando a terceira puxada. E outros de novo: nós dizemos o que a mensagem diz. Vocês vê? Quando se abandona Deus, é nisto que se torna. Bem, nós sabemos que todos os profetas mensageiros receberam a sua mensagem do céu, e veremos agora esta mensagem dos versículos 6 e 7. Esta é a primeiríssima mensagem dizendo aos africanos, por exemplo,
para adorar o verdadeiro Deus que fez o céu, as estrelas, o sol, a lua e mesmo os anjos caídos que utilizam horóscopos, as ordens místicas e as religiões. Deus nunca esteve em uma religião. O verdadeiro cristianismo não é uma religião, mas uma vida. Este anjo chama pelos haitianos e aos beninenses para abandonarem o vodú, o feiticismo, os costumes e todas as outras formas de adorações e invocações. Deus criou a terra para a nossa vida e nós não devemos a transformar em florestas ou bosques sagrados, em estátuas e máscaras para adorá-la. Essa era a mensagem do primeiro anjo, e este primeiro anjo é o apóstolo Paulo. O mar e as fontes de águas não foram criados para serem adorados, mas é Deus que nós devemos adorar. É Deus que é o Criador. Vocês vê? Mais tarde, no versículo 8, um segundo anjo saiu, não de um seminário ou de uma escola pastoral, mas do céu, para anunciar uma teologia? Não. Para anunciar uma pregação de 40 ou 100 anos? Não. Para ir revelar a palavra aos professores e formadores nas escolas pastorais? Não. Para ir dar a sua visão acerca do que alguém disse há 40 anos? Não. Mas o tempo tinha chegado para pregar o evangelho de um outro calibre, para pregar a condenação da Babilônia, a Igreja Católica, porque ela tinha combatido, matado os santos e corrompido toda a via de salvação. E isto é esclarecido em Apocalipse 17. Foi nos séculos XV e XVI com a Reforma, e aquilo conduziu ao protestantismo. E depois da Reforma, quando Martinho Lutero, Ulrich Zwingli, Farel, João Calvino, João Wesley e outros morreram, as igrejas sufocaram a verdadeira igreja. Depois, Deus levantou um terceiro anjo, um terceiro mensageiro, com uma mensagem profética para todos os habitantes da terra. Deus nunca vai levantar uma igreja ou um grupo de homens para trazer ou restaurar a verdade na terra, mas um profeta mensageiro. E rejeitar este profeta é rejeitar Deus, visto que o profeta é a boca de Deus, o porta-voz de Deus, portador de uma mensagem de Deus, um emissário de Deus, e não alguém que dá palavras de conhecimento ou que faz as pessoas caírem em reuniões de orações com prodígios e revelações de sedução, mesmo que essas revelações sejam sempre verdadeiras. A palavra hebraica para profeta é Nabi, e esta palavra significa porta-voz, não portador de milagres ou portador de unção, mas porta-voz. Vocês vê? O profeta mensageiro é o atributo e a manifestação da palavra de Deus em sua geração. Se um ministério de Efésios 4:11 não agir, o plano de Deus se cumprirá. Mas Deus não pode nem passar, nem substituir o profeta mensageiro. Deixe ele recusar como Jonas. Deus vai usá-lo. E um profeta mensageiro não é para ter uma grande igreja, mas um livro como Moisés, Isaías e Jeremias. E hoje, neste domingo, milhões de pregações serão dadas em todo o mundo, em todas as línguas da terra. E dentre estas milhões de pregações, somente uma será mantida e será içada para sempre no topo da humanidade, em todas as línguas da terra. E de geração em geração, esta pregação nunca será esquecida. E esta pregação
é a do profeta mensageiro da geração. É a única coisa que Deus pode reconhecer. No tempo de Jeremias, havia muitos livros, havia muitas palavras de Deus, havia muitos profetas, mas as palavras de um só profeta resistiram por séculos até nós, e são as palavras de Jeremias. E foi assim de geração em geração, desde a fundação do mundo. Quando um profeta mensageiro é enviado na terra, é porque não há mais verdade na terra. E a sua mensagem é a única verdade do seu tempo. Ele é o depositário da verdade. Ele é o legislador da palavra de Deus no seu tempo. Vocês vê? Quando Noé estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Noé. Quando Jeremias estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Jeremias. Quando Elias estava pregando, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Elias. Quando o Senhor Jesus Cristo pregava lá nas ruas de Jerusalém, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem do Senhor Jesus. Ele disse: ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Vocês vê? Quando Martinho Lutero pregava lá na Alemanha, ninguém poderia ser salvo a não ser pela mensagem de Martinho Lutero. Quando John Wesley pregava, ninguém poderia ser salvo sobre toda a face da terra, a não ser pela mensagem de John Wesley. Quando William Branham estava pregando lá na América, ninguém poderia ser salvo sobre toda a face da terra, a não ser pela mensagem de William Branham. E hoje, vocês não podem ser salvos, a não ser pela mensagem do profeta Caco Filipe. E se você fosse um filho de Deus no tempo deles, você acreditaria neles. E assim é hoje.